O nosso feijão com arroz de hoje é reencarnação, processo educativo. Então é isso que vocês vão conhecer hoje. Tá? E aí, isso dizia o nosso amigo Kardec, né? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, por isso que eu estou dizendo que eu me sinto muito à vontade nessa casa, quando nós vamos falar, então, não de um sectarismo religioso, mas de perceber que isso é o caminho que todos nós fazemos. Cada um dentro do seu credo, da sua crença, mas não há mais o que questionar. Existe ou não existe reencarnação? Isso era algo que lá atrás, quando surgiu o Espiritismo, né, 1857, quando foi publicado lá o Livro dos Espíritos, era motivo de muito questionamento ainda, e você tinha várias manifestações espirituais que tinham como base trazer esse substrato. Então, você tinha situações de materialização, onde o espírito materializado, né, tinha a sua mão que materializou-se ali coberta de parafina. Acabava a materialização, ficava aquele molde descrevendo que algo de cunho material ali estava presente para poder comprovar esses aspectos, assim como outros aspectos que eram a comprovação do contexto de caligrafia, né? Nas psicografias, mostrando uma correlação entre a caligrafia daquele que ali se apresentava como espírito, em comparação com a sua caligrafia enquanto encarnado. A psicopictografia também. Você via alguém pintar em minutos quadros de autores, pintores reconhecidos, né, pela sociedade, e aquilo era feito em um tempo breve e curto, utilizando-se tanto da mão direita, esquerda, até com os pés se pintava, e se pinta ainda. E quando você ia analisar e estudar, estava naquela pintura traços que demonstravam que ali havia aspectos daquele pintor que se dizia ali presente através da comunicação. Então, o contexto de há ou não reencarnação, certo? Ou seja, há ou não continuidade da vida após a morte, já tinha sido muito batido em cima disso. E o que é que a gente vai notar? Vai notar que estamos falando, então, da ideia de eu olhar que eu, enquanto corpo físico... Rodrigo, dá uma apagadinha nessa parte aqui da frente. Eu, enquanto corpo físico, me vejo e digo eu. Tá? Mas qual é a proposta aqui agora? Alguém de vocês daqui já viu espíritos? Já viu espírito? De manhã cedo, quando vocês acordam, que vão escovar o dente, o que é que vocês veem ali na... Espírito, certo? A diferença dele estar encarnado ou desencarnado é apenas essa veste, né? E é bom lembrar que não adianta dizer o seguinte: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim e vou morrer assim. Isso quem podia dizer é o personagem de Gabriela, porque a própria Sônia Braga, certo? Vítima do tempo, como todos nós, não é mais a mesma coisa, e ainda bem que é assim. Então, temos que trazer isso para a realidade. Eu tenho que deixar de ter medo de espíritos. Tá? Deixar de ter medo de tomar isso como algo natural. Mas eu não quero ver. Mas vão estar ali, quer que você queira, quer você não queira. Então, tome essa possibilidade como algo natural, algo simples, algo que ocorre. Para que isso? Porque para você olhar a reencarnação como processo educativo, é um processo educativo de quem? Para quem? Para o espírito. Esse espírito que a cada ciclo encarnatório vive experiências e aprende através das experiências. É tipo, se eu pegar uma fruta, por exemplo, uma temoia, e colocar ali em cima, né? E aí, digamos que nenhum de vocês tenha comido a temoia, e eu começar a dizer qual é o sabor da temoia, certo? A temoia parece um pouco aquele sabor da pinha, mas ela ela é mais volumosa, mais macenta, ela é menos adocicada no sentido de ser enjoada. Mas tudo isso que eu vou descrevendo, vocês só vão saber quando fizer o quê? Comer a temoia. Porque a única coisa que nos faz integrar o aprendizado é quando a gente permite se viver na pele. Ou seja, quando a gente se permite sentir. Sem sentir, não há aprendizado. Sem sentir, não há vida.
Então, reencarnação, processo educativo, é um processo em que eu me exponho a sentir, a viver, e aí é onde nós vamos entender que a empatia, que é eu me colocar no lugar do outro, mas não é dizer eu estou no lugar dela, é me sentir tal qual. Nunca será igual, mas tal qual. Me faz também experimentar aquilo que o outro vive e, a partir daquilo, também aprender. Então, é essa a ideia, eu olhar dessa forma muito mais tranquila, muito mais leve. E aí, quando eu falei até agora, era dizer que existe o espírito, né? Agora, e reencarna ou não? Aí, o trabalho, acho que mais sólido que tem é o feito por Ian Stevenson. O que é que ele traz? Ele traz provas da reencarnação. Primeiro, com um trabalho sobre marcas de nascença. A pessoa tinha uma marca ali de nascença e rememorava isso a determinado fato relacionado com a experiência vivida em vida passada que demonstrava na vida atual aquelas marcas. Tá? Mas algo mais sólido do que isso foi fazer o quê? Crianças que relembravam da sua história passada. Olha, eu já fui fulano, morei em tal lugar. E aí ele fazia o quê? Buscava esses casos, ia aonde a criança dava os dados, e quando chegava lá, constatava que aquilo era verdadeiro. Ele lançou alguns livros, 20 casos sugestivos de reencarnação, certo? E vários outros que aqui nós temos, crianças que lembram das suas vidas prévias, né? Então, mostrando a partir daí que a reencarnação era um fato. Aqui no Brasil, o nosso amigo aqui, Hernani Guimarães, né? Ele também vai fazer experiências buscando essas informações. Então, isso também fica aí mais ou menos posto. Agora, tirando isso, o que é que eu quero trazer? O que é que significa para vocês reencarnação, processo educativo? Uma outra coisa, antes da minha colocação. O que é que, para mim, é um momento de... a gente está falando que aqui fala do espírito, estamos falando da evolução, né, do indivíduo. O que é evoluir? Para mim, evoluir é quando eu sou capaz de apenas enxergar por uma lente, eu posso enxergar cada vez por lentes mais amplas. E isso que, para mim, evoluir é porque lentes mais amplas são resultados de mais experiência, de mais vivência, aonde eu vou agregar não a experiência ou a vivência, mas a sabedoria adquirida a partir dessas coisas. Então, veja, aqui, se alguém levantar e disser, olha, Fernando está com a camisa verde, e o outro vai dizer, não é verde, isso é vermelho. A ideia aqui não é um contestar o outro, é cada um poder participar do nosso encontro com seu olhar, com seu raciocínio. E um pode falar sobre o que é ver a minha camisa vermelha, o outro falar sobre o que é ver a minha camisa verde, e, na realidade, nenhum dos dois estão equivocados, um dos dois tem daltonismo. Então, um vê de um jeito, outro vê de outro. Então, a primeira coisa do processo educativo que vai fazer parte raiz desse nosso encontro é, se você entende a vida como processo educativo, respeite o outro. O outro tem o seu direito de pensar. Eu, como estou como facilitador, eu tenho que ir coagulando, dando as restrições, porque senão a aula não caminha, né? E mesmo dizendo, não sou dono da verdade, eu estou partilhando com vocês um pouco do que Fernando pensa, sente, vê dentro do que ele tem aí de arcabouço, né? Mas longe, não é verdade. É apenas um olhar. E convidando vocês a fazer o mesmo. Olhem e construam sob a lente de vocês e agreguem a dos demais. Então, vamos lá. O que é que significa reencarnação, processo educativo para você? Um de cada vez, calma. Aí, normalmente, as mulheres tomam a dianteira. Os homens continuam escondidos no armário ou fora do armário, mas escondidos. As mulheres tomam a dianteira. Ei, aqui. Boa noite. Boa noite. Vou pedir licença para começar com um questionamento que me veio desde que eu comecei a estudar, né, sobre a questão da reencarnação. É uma coisa que martela aqui, eu acho que você acabou de responder. Sabemos, né, que somos criados simples e ignorantes.
A gente passa por todo um processo gigantesco de evolução que começa desde o reino mineral até o mais alto nível, né? No nível da perfeição, digamos assim. E o que vinha martelando na minha cabeça é: por que isso? Por que passar por tudo isso? Deus, em sua ampla capacidade, né? Seu amplo poder, de repente, viagem, poderia criar a partir de um certo nível ou com uma certa inteligência ou a partir de algum nível, né? Por que passar por todo esse processo? Qual o motivo disso? E aí agora você falando, me veio à cabeça também a questão do sentir, né? Que faz parte do processo de aprendizado real, sentir, viver. Então está atrelado justamente a isso. Viver é sentir. Sentir é viver. Sem sentir, é como se eu fizesse uma programação e colocasse um autômato. Por isso, que se você olhar, eu gosto dos filmes de ficção, adoro todos eles, tá? E que começam a criar a ideia de você poder imputar a um ser não orgânico, certo? É a consciência. Então, um robô. E nesses filmes, alguns deles que vão avançando mais, o robô evolui a ponto de buscar adquirir um corpo. E aí, um desses filmes, o robô adquire o corpo e aí ele chega na praia, pisa na areia e a onda do mar toca os seus pés. E ele faz isso é indescritível. O sentir é indescritível. Então, como o Criador poderia nos criar nesse sentido, aonde isso só pode ser construído pela experiência pessoal? Então, na realidade, é porque ele seria não vou dizer nenhuma palavra que seria de baixo calão, para de propósito fazer isso conosco, aonde esse propósito não ser o propósito de nós chegarmos a essa amplitude de ser co-criador com Ele. Então, é o sentir. É isso que torna a vida tão bela. Agora, imagina, Sandra. Relaciono-me com Sandra. Era aquela mulher da minha vida. Poderia ser João também, viu? Eu estou sendo Sandra para mulher da minha vida. E aí, eu entrego minha vida. Aí nós casamos, temos 3 lindos filhos. E aí, por um motivo qualquer, precisa avaliar lá o contexto da possibilidade de gerar um 4º filho para poder sanar a doença de um dos 3 filhos. E aí, quando vai fazer a avaliação, né, eu descubro que, avaliando o DNA, o filho não é meu. E aí, lógico que Sandra acaba com tudo isso, mando os filhos para o raio que o parta, não são meus, porque eu descubro que, na realidade, eu sou estéril. Não, a ideia não é essa. Porque nessa ideia eu vou dizer, agora, não me entrego mais a ninguém, Ana Carla vai vai comer o pão que o diabo amassou, porque não vou vacilar para a mulher mais nenhuma. Quem é que perde a oportunidade de viver o que é o amor? Eu. Aí qual é o aprendizado? Sandrinha, não rola a gente continuar mais juntos como casal. Não consigo compreender como você foi capaz de fazer isso comigo. Sei que é possível iria para a 4ª, com o humano, tá? Mas não dá mais. Contudo, meus filhos são meus filhos, porque ser pai não é doar um esperma, uma carga genética, porque na realidade é o problema da nossa sociedade. A gente consegue ser pai, ser mãe, só não consegue adotar os filhos como filhos, tá? Então, não dá. São meus filhos. Mas você viveu uma fantasia? Não, eu vivi uma realidade. Foi fantasia para você, que sempre mentiu para si mesmo estando comigo. É uma realidade que agora ela ganha uma outra tonalidade. Só que isso só é possível no sentir. Só é possível vivendo. Tem como ensinar a alguém? Ensinar o quê? Processo educativo. É o processo em que eu, respeitando a mim mesmo, não dou direito a ninguém de me destruir. De destruir os meus sonhos, de encontrar o meu amor verdadeiro. Eu não dou a ninguém o direito de ser o dirigente da minha vida. Quem dirige minha vida sou eu.
Sou eu. Então, é sentir. Por isso que a gente vem enquanto princípio espiritual, e só fazendo isso que a gente vai, pouco a pouco. Quem mais? Ninguém. Nenhum dos homens. O senhor tem cara de quem poderia dar uma contribuiçãozinha. Não precisa ser, né, como é uma construção, como é que você sente isso, certo? Vai. Eu estou com um livro aqui, boa noite a todos. Eu estou com um livro aqui sobre o Espiritismo, onde diz assim: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina fisiológica. Mas a minha pergunta volta. O que é processo educativo? O processo educativo que é o nosso tema hoje, né? Reencarnação, processo educativo. Isso. É onde todos nós que temos o espírito desencarnado, a depender dos atos cometidos em vida, temos a reencarnação para aprimorarmos e tornarmos a ser melhores, independente de onde a gente vai nascer, ou por escolha própria de tal família, ou também por próprio divino, né, que faz com que a gente retorne. Mas teremos que, não é pagar, não é aquela cobrança, mas é a realidade de termos que aprimorarmos para alcançarmos a divindade. Possivelmente. Que ninguém é maior do que Jesus. Hein? Não tem o quê? Porque nada maior do que Jesus. Não vamos chegar a Ele, mas vamos nos aprimorar de acordo com o que o divino espera. Eu não vou ainda adentrar nisso, mas eu vou fazer uma ressalva. Eu adoro aquele cara. Adoro ele. Porque ele disse assim: se vocês tiverem fé, poderão fazer mais do que o que eu fiz e faço. Jesus não se colocava como Deus. Ele gostava de ser chamado Filho do Homem e dizia que ele era o farol, porque nós poderíamos enxergar e alcançar ou ultrapassá-lo. Se tiver fé, poderá fazer até mais do que o que eu fiz. O que é isso? A mãe que diz para o filho, certo? Eu lhe carrego, eu lhe protejo de tudo. Ela cria um filho capaz ou ela cria um incapaz? Ela cria um incapaz. E Jesus queria o quê? Fôssemos capazes de caminhar lado a lado com ele. E aí tem uma hora que tem um cara endemoniado, cheio de obsessores ao redor. Ele disse: pessoal, vá lá, resolva o problema. Aí a galera sai, daqui a pouco volta: ô mestre, a gente não conseguiu. Ele fala: ó Pai, até quando estarei contigo, homens de pouca fé? Deu para entender? O processo educativo é o elemento, o poder de transformação está em quem? Em você. Em você. E Jesus, eu não sou seguidor de Jesus, eu quero ser parceiro dele. Chamo ele de vez em quando para dar uma mão, né? É que eu estou pegando. Aí, mesma coisa, deixa eu fazer essa outra contenta. Quando eu pego um dado de vocês, não é nem eu criticando, colocando para mim, é para eu pensando nisso poder dar alguma coisa que a gente dê uma retocada, né? Como eu disse, eu não sou dono da verdade. E aí eu quero Jesus como parceiro. O negócio pega, eu digo: velho, o negócio está pegando, bora trocar umas ideias. Porque a realidade é que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus. Jesus é humano. Jesus vem e nasce, certo? Jesus vem e diz que gosta de ser chamado de Filho do Homem. Para quê? Porque se eu colocar Jesus como Deus, ele é inalcançável. Se eu colocar Jesus como humano, rapaz, é um parceiro que eu quero estar junto a ele, lado a lado. Por que é que Jesus, quando olha para você, ele lhe envolve? Só em você pensar, né? Porque tem 2000 anos, não está aqui materialmente. Por quê? Porque tudo que você pensar, ele já viveu. Ele já viveu. Processo educativo. Perceba que a sua trajetória lhe levará a cada dia a ser melhor do que o que foi ontem. E aí fica rico todo esse elemento. Agora, eu quero mais uma colocação. Reencarnação, processo educativo. Vamos lá, pode. Oi, boa noite a todos.
Eu estou, pelas experiências, pelos falares aí já ditos, eu estou fazendo um exemplo como uma escola, não é? Que você vai de série em série até chegar vamos dizer, à formatura, vamos dizer. Aí até aquele que não consegue a aprovação, então ele não regride, ele para ali para no próximo ano conseguir uma evolução, não é isso? Uhum. Eu entendi isso assim. Pronto. O que é que isso traz dentro da fala da senhora, que é muito legal, que é o que tentaram implantar no nosso sistema educacional, mas foi um desastre. É que é o seguinte, eu passo o ano inteiro estudando 12 matérias. E tem uma matéria que eu não consigo, nem na recuperação, passar. Tem sentido eu voltar e repetir as 11 matérias? Não. Eu posso ir adiante e fazer uma complementação daquela matéria para seguir. O que é que isso traz? É algo que estava um pouco na fala dele, como alcançar o divino. Alcançar o divino é o quê? Entender que cada vez eu vou me aperfeiçoando. Evoluindo. E a gente coloca o divino como o máximo disso. Temos alguns avatares para chamar de divinos. Jesus é um deles, Buda, outros, certo? Alá, outros, ou seja, a gente vai criando elementos para colocar nesse lugar, porque é o que a gente pode construir. Mas a parte linda da vida é essa, é que a vida não reprova. Não reprova. Errou, vai voltar para aprender de novo. Vamos lá, tem alguém ali. Boa noite, Débora. Eu estava lendo hoje no livro Ave Cristo, muito sobre... todo momento são exemplos de reencarnação, de novas chances do espírito vir e fazer diferente, né? Aí é uma dica, os romances de Emmanuel abordam muito isso. Alguém vem antes como um senador cruel que mata e depois volta como escravo para passar pelos aprendizados. E em um dos comentários que eu vi sobre o livro, uma pessoa fala que às vezes o mal trabalha em favor do bem. De tanto fazer o mal, aquilo ganha uma elasticidade que, quando também vai para a consciência, você pode se transformar numa nova reencarnação. Então, só para dividir mesmo, porque eu estou adorando os romances de Emmanuel, que dá muitos exemplos sobre reeducação como processo educativo. Tem uma coisa que eu vou pescar da fala dela, que cada um foi pescando alguma coisa, né? Veja como é interessante. Tem alguma experiência nessa vida que não preste? Que seja nefasta? Eu tive um exemplo fantástico com um paciente meu. Ele era matador de aluguel, era policial, agora é ex-policial, matador de aluguel. Fazia hemodiálise, estava aqui em Salvador, mas ele era de Feira de Santana. E ele queria um atestado para que ele não tivesse que voltar para lá. Porque lá a galera estava querendo fazer o quê? Retribuir a bondade dele, encaminhar algumas almas, certo? A alma encaminhada seria ele. E as pessoas ficaram amedrontadas com aquilo, né? E aí vieram me falar, eu falei, mas peraí. Aí eu sentei, ele sentou na minha mesa para a gente conversar, perguntei o que é que ele queria, e eu não estava fazendo nenhum favor para ele, era direito. Estava ali, entreguei para ele. Só que eu não ia toda semana naquele dia, só ia um sábado a cada mês. No sábado seguinte que eu vou lá, eu chegava antes, né? Eu passava o sábado todo, ele chegou antes, estou sentado na mesa, ele senta do outro lado da mesa, né? Lógico. Olha para mim e faz assim, doutor, eu queria dizer para o senhor que do lado de cá, a gente também aprende. Foi um dos maiores presentes que eu já recebi, assim, gratuitamente. Doutor, do lado de cá, a gente também aprende. Aí, de praxe, o que é que a gente esperaria? Eu estou arrependido, matei tanta gente, agora estão me perseguindo. Não foi isso. Doutor, saber que eu posso morrer de uma hora para outra, né? Ter a família que eu posso deixar. Ele não foi falando como aquele que está ali se colocando, não. Colocou falando com a dificuldade, sabendo que poderia morrer, que poderia perder a vida, alguém poderia tirar, como a família ficava, o que era viver sob a égide disso. E eu olhei para cá, eu digo, rapaz, do lado de lá a gente também aprende. Então hoje, eu não quero saber se eu sou o facilitador ou se eu estou sentado ali na última fila. O lugar de aprendizado é todo e qualquer lugar onde nós estejamos. A experiência de aprendizado é toda e qualquer experiência pela qual você esteja passando.
Porque a pergunta é, o que você aprendeu com isso? O que é que adianta vir sendo abastado, cheio de grana, e aprendeu o que com isso? Só a detonar e a gastar. Não, eu aprendi a pegar o que tenho e produzir mais. Uma habilidade integrada. Veio sem dinheiro, continua aí na penúria, falando, reclamando, tá? E só isso? Não, eu aprendi a mesmo, sem dinheiro, quer dizer, com pouco dinheiro, levar uma vida digna. Não depender do erário para dar dignidade ao meu viver. Integrou o quê? Habilidade. Então a pergunta não é o que você recebe da vida, mas é o que você faz com o que você recebe da vida. É isso que fala de quem é você. Mas quando isso fala de quem é você, entendendo o processo educativo, não se envergonhe de ninguém. Não dê a ninguém o direito de olhar de cima para baixo, a não ser eu que sou um espírito superior, né, porque estou sentado aqui em cima, certo? Lhe apontando, lhe diminuindo. Ninguém. Você só pode ser comparado com quem? Consigo próprio. Você só pode olhar como você foi, como você está, onde você quer chegar. Não dá para lhe comparar com mais ninguém. Alguém que viveu com você, digamos, desde os 15 anos, que você casou cedo, e está agora aos 85, 70 anos de convivência, lhe conhece? Não lhe conhece. Então, você só pode estar sob a égide do olhar seu. Agora, esse olhar, para ser um impulsionador da reencarnação enquanto processo educativo, deve estar pautado em quê? Deve estar pautado na habilidade de saber olhar para si, dissolvendo a culpa. Dissolvendo a ideia de resgate. Eu estou aqui resgatando. Resgatando o quê? O que é que o ignorante resgata se ele não tinha nada? Eu estou aqui pagando. Pagando o quê? Se eu não sabia. Mas, Fernando, como não? Você é médico, você é pneumologista. Como é que você fuma para ter um câncer de pulmão e morrer de câncer? Você lembra que a resposta que eu compartilhei com minha amiga ali foi: existe uma diferença entre ter informação, ter o saber e ter a sabedoria. A sabedoria, ela só aparece quando eu vivo na pele, ou seja, quando eu sinto. Então, não é mais uma informação, é o que se constitui no meu viver, é isso que eu integro. Então, como eu sabia falar, mas não sabia o que era aquilo no viver, eu atraí aquela doença para aprender. Que não é que eu atraí, né? A doença aconteceu. Porque, por exemplo, o cachorro tem câncer? Tem. O bichinho fez alguma coisa? Já pensou? A minha Lhasa apso? Meu Deus, estou com câncer de mama. Eu fui uma mulher que não presta, que abortou, que matou uns 2 filhos. Não vai fazer isso. E cachorro faz câncer de mama, principalmente se for igual a minha, que não foi castrada. Existe uma incidência maior, dizem os veterinários, nisso, né? Mas por que é que quando acontece com a gente, a mulher diz logo, se eu estou com câncer na mama, o que foi que eu fiz? Ou se o homem tem um câncer de próstata, o que foi que eu fiz? Velhinho, se você, enquanto homem, viver, não morrer precocemente, você vai ter câncer de próstata. É um processo degenerativo desse tecido que vai ocorrer. Cada um dentro de uma faixa. Então, a partir daí, a doença não é uma punição. A doença vai fazer parte de alguns aspectos do construto orgânico do próprio organismo. E a questão é como você vai lidar com isso. Agora, você pode atrair? Pode. Comendo minha feijoada, minha dobradinha, aumento o perímetro, como é? Abdominal, essa barriguinha fofa, eu aumento o risco de quê? Doenças cardiovasculares, acidentes cardiovasculares. AVC, infarto, essas coisas. Então, o que é que acontece? Porque eu botei isso que está aqui. Nós somos herdeiros de quem? De nós mesmos. Ó. Começou aqui e vai evoluindo no nível de complexidade. Homem primitivo, homo sapiens, homem moderno. Eu sou herdeiro de quem, enquanto espírito? De mim mesmo. Enquanto corpo físico, eu ergo a carga genética de meus pais, que vão conformar as minhas. Mas o meu construto genético não é apenas disso, porque é uma reação chamada crossover, que altera esses elementos, podendo gerar, então, pares diferenciados. E aí, o que é que ocorre? Eu tenho aspectos diferentes. E por que é que acontece aquilo?
Mas se não acontecer, Fernando, o projeto Genoma foi fantástico, conseguiu mapear o genoma, mas qual é o problema? Não é ter o gene, é o que é que serve de gatilho para que aquele gene seja ativado dentro daquela reação que ele está envolvido. E aí vamos entender que quem é esse gatilho? O espírito. É essa energia que aciona ou não aciona. Ah, mas é para apagar? Não é nada para apagar. Agora nós temos mania de nos punir, né? Então, quando acontece alguma coisa, diz, o que foi que eu fiz para merecer isso? Essa é ainda a nossa ideia. Porque a nossa relação com o divino é uma relação ainda muito doentia. A gente elege um divino que é cruel. Quando seu filho lhe pede pão, você dá pedra para ele? Mas seu filho é o capeta, em figura de gente, né? Aquele que perturba. Você dá pedra para ele em vez de pão? Não. Se você tem esse olhar, por que é que Deus seria algo menor que você? Então, construa para você uma imagem de Deus, que seja uma imagem que faça do processo no qual você está envolvido um processo de aprendizado, um processo educativo. Aí, então, o divino, que o meu amigo colocou aqui também, que é algo que a gente tem que alcançar, é esse divino que olha para a vida não como o carrasco, mas como aquele que convida o outro a aprender caminhando com ele. E por que eu estou dizendo isso? Porque de vez em quando eu gosto de apagar o divino. Na sua casa, você, pai e mãe, estão quase que nesse lugar, são super-homens, os super-heróis. Para a galera pequenininha, quando vai crescendo, vai vendo a diferença entre isso e a realidade. Mas na sua realidade, busque estar mais próximo desse Deus que é misericordioso. Que diz a você, errou, quantas chances? Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Punir, se punir resolvesse, a Lemos de Brito era um paraíso. Então, não é punição. Punição não resolve. Então, o que fazer? Mas você está falando de Deus? O convite de Jesus é isso. Se aproxime daquilo que você coloca como divino. Seja capaz de colocar no seu viver aquilo que você devota ao divino. Mas como? Ele fez tão bem isso que às vezes a gente confunde Jesus com Deus. A ideia não é essa. A ideia é que você pode se capacitar, mas se o seu Deus é cruel, ele é cobrador, ele é banqueiro, você vai estar aqui resgatando, pagando, você vai estar aqui sendo punido, castigado, e tudo bem, aceitável, como eu disse, aceitável. Cada um temos uma conformação. Mas somos herdeiros de nós mesmos. Então, a ideia é que você comece a perguntar, aonde está o problema? Aonde está a questão? Porque, por enquanto, os nossos problemas são quem? Os outros. O vizinho, o político, certo? O cara que ele corta durante o trânsito. Seu problema sempre são os outros. Imagine o mestre Nazareno, naquele período. Se ele só ficasse olhando para os outros, em vez de contar com ele mesmo, ele teria feito o quê? Nada. Os 12 que ele achou que era melhorzinho, que botou junto dele, na hora que ele mais precisou, o que foi que fizeram? Todo mundo, caiu fora. Caiu fora. Por quê? Porque justamente esse é esse o elemento. Quando eu olho a vida como um processo educativo e me coloco quando o meu maior obstáculo sou eu mesmo. Ele, sabendo com que estava lidando, ele fez o quê? Um planejamento, um programa, para que aquilo que ele veio trazer fosse transmitido e ficasse. Tem mais de 2000 anos, falamos dele ainda. Se ele ficasse dependendo do que os outros iam fazer, ele teria feito isso? Não. Então, não coloque sobre os ombros dos outros aquilo que lhe cabe. Mas, Fernando, aquela praga tira a minha paz. Ela não tira a sua paz, é que você não se respeita, a ponto de permitir que o outro tenha espaço dentro de você para retirar a sua paz. Mas quando eu digo não se respeita, não sinta isso como uma agressão, não. É porque é uma inabilidade ainda. Inabilidade. Então, você, em vez de contar até 1000, antes de querer avançar no pescoço do outro, certo? Você conta 1 e já avançou.
Aí você vai aqui aprender a fazer 1, 2, 3, 10. Você vai começar a ver que quando você deixa de ser apenas um indivíduo reativo e passa a ser alguém que é capaz de usar a razão, né, para parar um pouco e dizer isso cabe, você começa a mudar a sua forma de proceder. E isso só é possível vivendo. Então, enxergue que seu problema não são os outros. Seu problema não é sua esposa, seus filhos, sua mulher, seu vizinho, seu empregado, o político que você elegeu. Seu problema, enquanto elemento para gerar aprendizado, é você mesmo. Diga, minha amiga. Boa noite. Você estava falando aí sobre Lemos de Brito, aí me veio esse pensamento, né? Essa ideia. Fazendo esse link, o espírito ele não retroage. Ele pode estacionar e depois ele continuar, né? O processo evolutivo dele. Mas eu pensando assim nos encarnados que estão lá na Lemos de Brito, um criminoso, né? Ele julgado, aí ele tem uma pena de, digamos, 15 anos de prisão. E aí, se no processo de ressocialização que tem lá, ele pode até conseguir uma liberdade provisória com a tornozeleira e tal. Mas alguns voltam a praticar o crime, até às vezes dentro da própria penitenciária. Aí eu me pergunto, isso não é uma regressão do próprio espírito, assim, tipo assim, ele fez uma coisa, mas dentro da própria encarnação dele, ele está piorando a situação dele? Eu gosto de relativismos. Então, vamos lá. A gente diz que vai... Eu não gosto de usar a gente, eu gosto de usar eu, mas agora eu vou usar propositalmente. A gente diz que vai começar a dieta na segunda. E termina quando? Na segunda mesmo, para alguns. O outro vai ter terça de manhã. Mas sabe que está obesinho, que está diabético, que é hipertenso, certo? Que está envelhecendo, que vai entupir as artérias. E por que é que para e repete de novo? A questão é justamente o que eu quero trazer aqui. Por isso que eu adoro quando vocês participam. Eu acho isso fantástico, porque antecipam algumas coisas. Sempre em que um elemento que esteve presente na encarnação anterior surgir na encarnação seguinte, a memória é ativada, fazendo emergir o mesmo comportamento ou similar. Então, o que é que acontece? Nosso psiquismo, ele armazena as experiências por grau de similaridade dentro desse conteúdo afetivo e emocional. Então, eu passo por uma experiência que foi algo que eu já vivi na vida passada e me mobilizou. Quando eu vivo algo similar a isso, aquilo eclode dentro de mim, como se eu estivesse vindo de novo, a ponto de, às vezes, me levar a me conduzir de uma maneira que eu não esperava. Ou seja, se o ladrão vier tomar a bolsa, eu entrego para ele. Minha vida vale mais do que a bolsa. Aí, na hora que o ladrão diz, entrega a bolsa, você põe a bolsa e sai batendo no ladrão. Certo? Vira e mexe, a gente tem alguns relatos desses aí. É o quê? Algo eclode e faz com que aquilo aconteça. Então, o que é isso? Isso vem lá de trás. O que eu estou descrevendo é que nós, às vezes, nos colocamos como capazes, ainda não tendo adquirido a habilidade para que aquele sentimento de ser capaz seja condizente com o que verdadeiramente eu posso fazer. Então, isso, por quê? Porque eu tenho outras experiências aí armazenadas. E essas memórias distinguem de lembranças imaginárias por estas serem impotentes para gerar atitudes conscientes. Ou seja, algo já vivido e gravado dentro de mim, ele leva a uma mudança lá de atitude, que eu vou identificar conscientemente. Algo que é apenas uma lembrança, certo? Que eu imaginei, ela não tem esse mesmo potencial. Agora, aonde é que eu quero chegar, criatura? Alguém pode ler para mim aí, por favor? Eu quero que alguém leia aí para mim. Quem tiver com o microfone, pode ler. Boa noite. Não, eu não queria que perguntasse agora, queria que lesse primeiro. Não dá para ver, não. Pode ler, não. Alguém que esteja de óculos. De acordo com a pesquisa de uma universidade Ignícia, não importa em qual ordem as letras, rapaz, está complicado. De acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras das palavras estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra
esteja no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total, que você ainda pode ler sem problema. Isso é porque nós não iremos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola. É? Dá o microfone para a gente ouvir o que ele está falando. Aqui, não, aqui, ó. Não é para perguntar ainda não, pessoal. Peraí, não, eu vou aqui. Provou agora que essa pesquisa é completamente falsa, né? Que ninguém conseguiu ler tranquilamente, né? Melhor jogar fora e fazer outra essa pesquisa aí, dessa universidade inglesa. Agora, vocês conseguiram, agora que a gente leu, ler de novo, lê aí. Agora você lê. De acordo com a pesquisa de universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única, aí você consegue ler. Alguém fez um curso para isso? Não. Então, o que é isso? Isso são automatismos psíquicos. Então, o que é que me leva a repetir aquilo? Automatismos psíquicos. Que ou eu tomo consciência dos protocolos psíquicos que eu tenho utilizado para construir a minha trajetória, ou então eu não consigo mudar. Porque são protocolos pré-estabelecidos. Aí, como meu amigo fez ali, olha, a gente não conseguiu ler exatamente. Alguns leram, beleza, outros com alguma dificuldade. Depois que alguém já lê, já fica mais fácil para o outro rever ainda. Então, esses automatismos é que nós começamos a precisar entender que o que é que diz que eu sou herdeiro de mim mesmo? Eu estou exposto a automatismos que foram criados no transcorrer das minhas experiências de vida, que quando são acionados, eu sou levado a agir da mesma forma. Lógico que isso é só uma correlação para dar um impacto maior. Eu vou devolver para vocês fazerem as perguntas. Nós vivemos sozinhos, sempre rodeados de pessoas. Você quer ir para casa, pode ficar com o microfone, você já vai poder falar. E aí, na saída, o colega ele puxa para ir o quê? Tomar um chazinho, comer uma torta, tomar uma, ou algo parecido, ou seja, nos influenciam. Agora, somos influenciados apenas por encarnados, também por desencarnados. A diferença é que o desencarnado a gente não. Só que veja, da mesma maneira que o encarnado, ele já sabe qual é o seu ponto fraco. Tá? Então chega assim, olha, rapaz, tem uma torta de chocolate que você precisa ver. Chega pra gente, os cabelinhos prateados, os dedos na cabeça, na barba. Rapaz, tem uma cerveja que vem véu de noiva. Olha, tem um vinho que ele vende a preço de custo. Então, já sabe naquilo que ele pega, aquilo que está conectado é o quê? A protocolos pré-estabelecidos seus. Então, o que é que nós estamos falando? Que ao olhar para a vida enquanto processo educativo, eu tenho que entender que toda a relação humana está carregada das emoções do passado. E entender que isso é uma construção que vai se fazendo ao decorrer do tempo. Agora, as perguntas. Boa noite. Dentro da palestra, eu estava observando aqui quando algum dos irmãos aqui falou em relação à penitenciária, né, as pessoas que estão lá e voltam a fazer. Na minha opinião, eu acho que nós temos livre-arbítrio, né, de melhorar, de crescer, de evoluir. Se a pessoa que está lá sai com tornezeleira e tal, tem a condição de sair, né, eu acho que deve tentar melhorar, né, tentar ver o erro, né, e não repetir. Porque nós estamos aqui, eu acho, para evoluir, crescer, evoluir, né? Espiritualmente, porque nós somos espírito, né? E eu realmente não entendo muito por que a pessoa tem a oportunidade de melhorar e volta a fazer. Eu acho que não é... Muita gente acha que é castigo, que é isso, mas eu acho que não. Eu acho que é aquela história do livre-arbítrio. Eu faço isso porque eu quero. Pronto. Quando eu falei a história do emagrecer, é porque eu acho interessante. Se pegar você resolve facilmente o problema dos seus irmãos, dos seus vizinhos. Você olha o problema e diz, por que não resolveu ainda? Basta fazer isso.
técnico de futebol, quando tem jogo da seleção brasileira, somos todos nós, né? 240 milhões agora, né? De habitantes. Todo mundo é técnico, ou seja, todo mundo dá um pitaco para resolver o problema dos outros. E a pergunta é, e quando você tem que resolver o seu problema, por que é que você não resolve? Por que você ainda está aqui? Por que é que você não acendeu? Jesus deixou uma frase fantástica, né? Ele recrudesceu. Amai-vos uns aos outros. Se fizéssemos isso, tudo resolvido. E a pergunta é, velhinho, e por que é que você não faz? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a autodeterminação para transformar aquilo em atitude. E a autodeterminação não é assim, ela é obesa, né? Você não emagrece porque não quer. Ou o contrário, ela é fumante. Não para de fumar porque não quer. Não é só isso, é entender que tem... Você lembra daqueles automatismos, daqueles protocolos? Então, tudo isso está envolvido. Então, o que é que quer dizer? A pergunta que nenhum de vocês fizeram isso, mas é assim, aquelas criaturas que estão lá, seja na Leme de Brito, as prostitutas, os travestis na rua e qualquer outra coisa, certo? Jogando pedra, né? Ou seja, como é que faz isso? Como é que sabe que fica doente? Como é que isso? Como é que aquilo? Lembra de uma passagem que eu acho fantástica, do nosso amigo confundido, mas deixa muito claro uma coisa, ele estava com um graveto riscando o chão, e aí uma pobre coitada estava lá, e todo mundo de pedra na mão, querendo apedrejar a criatura, né? Vocês lembram dela, né? Madalena, certo? Então, se veja como Madalena. E aí o que é que Jesus faz? Olha para os outros e diz, quem de vocês tem galardão para atirar a primeira pedra? Quem de vocês não tem pecado para atirar sobre o outro a primeira pedra? Quando a gente diz que o mundo não é para pagar, não é para resgatar, não é para eu ser castigado, eu tenho que entender isso amplamente. Quando isso é amplo, eu integro isso na minha vida e no meu olhar para com a vida do outro. Então, vamos falar aqui de um Deus misericordioso. Irmãzinha, não aprendeu, não? Próxima encarnação, o que é que vai fazer? De novo, certo? Então, vamos começar a ser o quê? A mesma coisa. Mas, Fernando, quer dizer que tudo é anarquia, cada um faz o que quer? Não, é preciso ter uma legislação, é preciso ter uma normatização. Mas é preciso que isso seja imputado não como um castigo, mas como uma proposta de reeducação, que não é o que acontece nos nossos presídios. Quando eu citei, era para falar de uma casa que cria cada vez mais criminosos. Às vezes alguém entra com uma questão e sai num contexto muito mais complexo. Não é porque regrediu, não. É pelas suas questões e tendências internas que, frente àquilo, terminou alimentando-se daquele viés e potencializando. Mas eu preciso entender que, se eu digo que a vida não é castigo, o meu olhar sobre o outro precisa sair do olhar que acha que tem que castigar o outro. O outro, então, um erro é pago com castigo? O castigo é outro erro, são dois erros e não se anulam. Então eu tenho que começar a perceber que eu preciso aprender a partir daquilo que eu vivi. Aí eu não me castigo mais. Eu não me coloco mais numa provação para sofrer, porque o sofrimento, ele ele resgata. O sofrimento faz com que a gente se transforme. O sofrimento não faz ninguém fazer nada disso. Nada disso. O sofrimento é a ignorância de não entender que sacrifício é ter a capacidade de encarar os seus equívocos e assumir as atitudes necessárias para corrigi-los. Isso é um sacrifício, porque nós temos aqueles protocolos mentais que nos levam a quê? A repetir as condutas, a sair de fininho, a ser aquele vaselina. Então, para mudar isso, tem que ter o quê? Tem que ter tutano. Tem que ter a capacidade de dizer, eu sou autodeterminado, vai me dar trabalho, eu vou ter que bater nessa tecla 1000 vezes, mas eu vou fazer. Então tem que haver uma autodeterminação em que isso se baseia em você. Não é assim, eu vou ajudar o centro. Quando eu ganhar na loteria, eu ajudo o centro. Mas pode ser qualquer casa religiosa. Quando eu quero, calma que eu vou devolver a voz de novo. Quando eu quero fazer, eu devo me tornar o agente da ação. E não colocar essa ação contingenciada pela atitude do outro. Então, reencarnação, processo educativo. Quando você toma sob a sua mão a batuta do que você vai construir no seu viver. 2 perguntas aí. Boa noite.
A primeira, eu vou fazer um comentário. Essa sua palestra aí de hoje está me lembrando muito o livro Reforma Íntima Sem Martírio. E a segunda, você botou ali que a gente tinha as influências dos amigos, tanto encarnados quanto desencarnados. Eu considero que, às vezes, a influência do desencarnado é muito maior do que a do encarnado. E, quando é um médium, a influência dobra. E o controle de você ter essa percepção do ajudar é muito maior. Não seria um processo educativo? César, né? Veja só, César desencarnado. Meu irmão, lhe queimaram no azeite fervente, mas deixe, tudo passa. Isso já passou. Isso é real? Não. Então, como é que eu aprendo a lidar com o espiritual quando eu, em vez de colocar ele nesse lugar, eu digo o contrário? Pô, Zé Carlos, naquele dia você me queimou, velho. Você sabia que eu tinha atrasado, não consegui levar as coisas, você me entregou de cara, velho. Que coisa é essa? E aí, eu e Zé Carlos conversamos. E a gente encontra um ponto lá de equilíbrio. Isso é aprender a lidar com espíritos. Eu jamais farei com o desencarnado o que eu não sei fazer com o encarnado. Eu não devo temer os espíritos que eu não vejo. Eu preciso entender que, como é a minha conduta aqui, agora, como gente de carne e osso, conversando com o Zé Carlos. Por que com o Zé Carlos eu converso de um jeito, mas com... Olha, César está encarnado, viu? Mas com César eu floreio. Então, a ideia de olhar para os desencarnados como se fosse algo não acessível para eu me proteger, primeiro, eu não quero me proteger de ninguém. Só chega a mim aquilo que é necessário para a minha experiência de educação e crescimento. Agora, como é que eu vou saber? Mas alguém está me influenciando. Toda vez que vem um pensamento na minha cabeça, eu devo julgá-lo sob a égide da razão. Adivinha ele de minha amiga que está aqui, adivinha ele do meu amigo que está aqui, desencarnado. Não há diferença, eu tenho que julgar isso. Mas, às vezes, nós nos colocamos de duas formas nesse processo educativo. Alguém chega e sopra, né? Fernando, diga... Não, deixa eu deixar os pobres coitados daqui, né? Diga a Ticiane, diga a ela, que ela está passando por um problema muito sério. Se ela não tomar tento, a vida dela vai se acabar. Aí digo, opa, uma mensagem espiritual. Opa, baixou alguma coisa. Aí, Ticiane, olha, eu senti aqui. Qual é o valor disso? Nenhum. Quem de nós não pode, na história de vida, passar por um momento difícil, passar por coisas que possam derrubar a nossa vida? Mas veja como eu fico fascinado, eu hipervalorizo tudo que é dito que é mentoria, e eu hipervalorizo tudo que é dito que é perseguição, obsessão. E a ideia não é essa. A ideia é que, sob o jugo da razão, isso vai ajudar o quê? Se for com Ticiane, em nada. Eu que estou me deixando fascinar pelo espiritual para estar fazendo isso. Houve algo de... Primeiro que nem disse que era Ticiane, só fez apontar. A mesma coisa do espírito desencarnado. Eu vou acabar com você. Está escrito no livro dos espíritos. Podem os espíritos fazer conosco o que eles bem querem, entendem? Não. Por que Deus permite que os espíritos se aproximem de nós e aconteçam determinadas interações pela nossa necessidade de aprendizado? Não é Deus que permite, sou eu que atraio. Fui casado 3 vezes. Tem um perfil entre minhas 3 esposas que eu reconheço. Eu atraio aquele tipo de pessoa. Então, o que eu estou falando, pegando a pesca da fala dela, é buscando fazer o seguinte: toda relação espiritual é relação de pessoa. Esteja ele encarnado ou desencarnado. Eu veja ou não veja. Porque de toda interação, só é interação quando algo aparece aqui dentro. Mas Fernando me levou, eu nem senti. Não. Certo? Você foi no embalo. Se deixou ir. E aí agora é fácil dizer que o problema são os outros. Então, a história sou eu. Tanto que eu escrevo aqui. Vocês podem assistir a peça do teatro desse ano. Fernando, quem é seu mentor? Não me interessa, não quero saber. Não tenho raiva de quem sabe porque...
certo? Porque encarnados e desencarnados trabalham em parceria. Eu faço o texto em parceria com os espíritos. Só que quando ele é apresentado aqui, se tiver qualquer coisa, quem é o responsável por isso? Eu. Eu vou dizer, mas não foi eu não, foi o espírito de João de não sei o que lá que me disse para fazer isso. Peraí. Então, o que eu estou pegando na pesca ali da minha amiga é assim, quando eu falo que a reencarnação é um processo educativo, que não é o que ela disse, não, é que eu pesquei para dar uma outra tonalidade, né? É que é um processo educativo que a primeira coisa que me educa é eu sou herdeiro de mim mesmo. O único responsável pelo aquilo que acontece comigo sou eu. Tudo aquilo que sai através de mim, a responsabilidade é minha. Então, é assim que a gente cresce. Alguém lá atrás quer perguntar? Que depois eu vou dar uma Fernando, seguida. Existe uma relação entre a dissonância cognitiva e o suicídio inconsciente? Qual é a correlação que você faz? Porque para você me perguntar, você já tem um raciocínio sobre isso. Eu queria saber espiritualmente, né, no livro do Espírito, o que é que ele responde. Como é que você imagina isso? Não sei. Como? Quando você pega 2 pontos e compara, você criou pontos entre um e outro para comparar. Quais? Eu acho que é a mesma coisa. Por que a mesma coisa? Só termos técnicos são utilizados, né? Por que a mesma coisa? Porque você sabe que está fazendo algo errado, está te prejudicando e você continua fazendo, né? Continua conduzindo, continua comendo bobagem, continua fumando, continua, enfim, se matando. Fizeram isso com André Luiz. Disseram que ele era o quê? Ele estava lá e toda hora alguém perguntava a mesma coisa. Era o som que via na cabeça dele. Agora, veja o seguinte. Você acha que o pessoal que estava ali, tinha alguém preocupado com o André Luiz? Naquela que vocês viram o filme, né? Se não assistiram, assista, porque é bem emblemático. A galera estava preocupada com ele? Então, o que é que toda hora apontava ele dizendo suicida? Sua própria consciência. Então, o que você está dizendo para mim é a mesma coisa, porque é simplesmente o espaço onde a consciência do próprio indivíduo aponta sobre ele, para mantê-lo onde está ou para possibilitá-lo sair disso. Agora, só tem uma coisa que eu olho com relação ao suicídio, essa ideia de você findar a vida, seja direta ou indiretamente, é que, às vezes, a gente olha isso com a capacidade de discriminar aquela pessoa sem conseguir olhar o seguinte: o suicida, ele quer eliminar a dor que ele sente. A dor que ele sente. E aí, se eu respeito o outro como pessoa, eu tenho que me permitir, primeiro, ter empatia e entrar em contato com aquilo. Eu trabalho como médico com pacientes de diálise. O paciente só urina pouquinho, porque o rim para de funcionar. Aí a pessoa sai na sexta-feira, toma 4 litros de líquido e chega na segunda morrendo. Eu tenho que botar na máquina para tentar tirar líquido. Se não conseguir, ele morre de edema agudo de pulmão. Isso é o quê? Suicídio? É. Ele pulou da ponte? Não. Então, o que a gente está olhando é quais as... Que aí eu vou fazer uma inversão disso. Quando eu fiz a pergunta para ele indo até cada ponto, é porque é o seguinte: rapaz, ninguém aqui é detentor da pura verdade. Ele já leu sobre os assuntos, já viu, todos vocês também. Então, peguem sempre tudo que foi colocado aqui como apenas uma alfinetadazinha ali. E, mas foi fulano que falou. O que fulano falou, ele tirou de reflexões. Então, é isso, não seja seguidor de ninguém, seja apenas construtor de si mesmo. Ache interessante o que o outro coloca, mas vai buscar olhar aquilo agora também com a lente dos seus olhos. Que é o que eu faço quando alguém faz uma pergunta, eu faço, às vezes, uma contorção para o outro lado para falar de outra coisa. Então, a questão é, existem diferenças quando eu coloco o valor da vida em risco? Ou seja, mudanças de vocábulos, de conceitos, mudam isso? Ou, na realidade, o que está ali é exatamente isso, a minha inabilidade de lidar com os reveses da vida. E, às vezes, uma das minhas inabilidades é que eu estou esperando que os outros me respondam e tiram as minhas dúvidas, sem eu reconhecer a minha capacidade de olhar para aquilo, refletir e encontrar as minhas saídas. Mas da onde isso advém? Advém da ideia de que há uma única saída. Há um modo perfeito de fazer aquilo. Fora disso, tudo é erro. Não há uma única saída. Não há um único modo. Não. Há uma pleiade de possibilidades.
assuma a sua e busque aprender a partir do que você viveu e não se olhar como alguém que está à margem, aquém, porque fez aquela escolha. Se lembra que eu falei do menino que era matador e policial? Ele sentou do outro lado e falou o quanto ele estava vendo a vida de outra forma daquele lugar. Então, o que vai levar ao suicídio é essa dificuldade de lidar com a dor, desse embate, dessa frustração com o próprio viver. E aí é olhar para isso, que eu acho que é algo engrandecedor. Que é, então, eu agora, utilizando, quando eu peguei o presidiário que mata e rouba de novo, e eu tentando fazer dieta para emagrecer, ou outro tentando parar de fumar, eu lutando contra os protocolos já implantados no meu psiquismo, eu poder fazer o seguinte, olhar de uma outra forma. Eu estou querendo que, aí aquela sequência de perguntas para responder o que você me perguntou, que eu não tenho uma resposta. Coloque agora dentro dessa pergunta amor e compaixão. Olhe para as duas situações onde você colocou que era apenas uma questão de conceito, de palavras, que não era o fato. E agora, o que é que isso muda? Essa, eu acho, uma das grandes diferenças. Quando eu sou capaz de colocar o sentimento que me leva a irmanar-me com o outro e ver porque aqui se enquadra isso, porque ali se enquadra aquilo. Quando eu me escondo por trás de conceitos, o que é que está presente em mim para que essa seja a minha atitude? Porque o nosso processo educativo é feito assim. Fernando tem 58 anos, algum tempo de espírita, e aí o que é que acontece? Ele tem vários erros. E aí, se você apontar aqui, naquela brincadeira que eu estava falando, você vai fazendo a mesma coisa, eu começo a utilizar toda uma riqueza de conhecimento, de experiências, para o quê? Esconder quem eu sou. Para esconder e justificar quem está aqui dentro. Contudo, quando eu falei coloque amor, é porque na hora que eu desencarno, quem me aponta são os outros. Quem me aponta são os outros que existem dentro de mim. Eu mesmo, que sou esse a fazer essa prega que eu vou te dar. Então, aí. Aqui. Serei breve. Boa noite a todos. Para abrilhantar esta sua aula, eu vou apresentar uma pequena pesca aqui para nossas reflexões. Ele fala, o homem é o próprio criador de seu céu e de seu inferno. Não existe mais demônios que os sussurros do seu próprio ego. Elipias Leves. Vou voltar esse pontinho. Mais alguém ali? Eu. O que eu ia falar, de uma certa forma, você adiantou. Eu ia falar sobre essa parábola aí não sei se é parábola, essa passagem bíblica de Maria Madalena, né? Quando Jesus fala assim, quem nunca pecou, atire a primeira pedra, né? E eu de um certo tempo para cá, fazendo uma comparação, né? Eu estou trabalhando com violência contra a mulher. E eu acho o seguinte, que a gente podia pensar de outra forma. Mesmo quem nunca pecou, não jogue a primeira pedra. Mas a égide dele dizer quem nunca pecou é porque o erro estendido a pecado faz parte do processo. A gente só aprende errando. Então, a pergunta é, quem nunca errou, atire a primeira pedra. Tire o nome pecado. Sim. Mas é isso aí que eu estava falando. Porque, assim, quando você vê uma mulher que sofre agressão do marido, ou do filho, ou do pai, ou do irmão, aí eu já passei por isso, assim, já não como vítima, mas como aquela que aponta, por que continua assim? Por que faz isso? Por quê? Então, mesmo que eu não seja capaz de aturar isso, mas eu tenho que entender que aquela pessoa é outra pessoa. E ela está vivendo a experiência dela. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar você? Em vez de ficar perguntando, por que você não sai logo desse casamento? Não sei o quê. Entendeu? Porque eu acho que quando a gente... É uma outra coisa também que eu penso às vezes, é que Deus não é julgador, mas a gente julga toda hora. E a gente quer ser igual a Ele.
Por que a gente faz isso? Porque a gente não olha para dentro da gente mesmo. É mais fácil ver o erro seu do que o meu. A ideia não é que eu sou igual a Deus, é que o Deus que eu construo advém da pessoa que eu sou. Você, aos 10 anos, via Deus de um jeito, aos 20 de outro, aos 30 de outro, aos 40 de outro. Deus é o mesmo. A forma de você vê-lo, que é que a gente vai chamar de imago Dei, que é a imagem de Deus que você cria, é que vai se modificando com tudo isso. Aí a base daquela pergunta é: quem não tiver erro, que atire a primeira pedra. Então, é entender que o erro faz parte do processo de aprendizado do humano. Aí a pergunta para mim a fazer seria outra: o que é, na postura daquela mulher que continua se permitindo ser abusada pelo marido, mantém ela naquele lugar? Eu vou conseguir responder? Não, porque vocês disseram que mesmo vivendo 70 anos com a pessoa, eu não conheço a pessoa. Agora a pergunta se volta para mim: aonde eu me comporto igual àquela mulher, a ponto de não suportar ver a minha inércia projetada nela? Porque não é o meu marido que me bate, não é o meu filho que me bate, mas aonde eu continuo aceitando a agressão do outro de cabeça baixa, sem mudar a minha atitude. Eu posso aceitar isso de várias formas. É a ideia da gente poder puxar, não um paralelo como se fosse igual, mas é o que é que em mim traz também uma atitude dentro de similaridade com aquilo. Aí, quando eu faço isso, isso é que é empatia. Tá? Então, por exemplo, eu estou há 20 anos na mesma empresa, trabalhando, e agora tem uma reviravolta que entra fulano, sai ciclano, posso ser demitido. E a minha pergunta é: por que eu me mantenho da inércia de ainda estar nessa empresa, não recebendo a promoção, não recebendo o que eu queria, ou recebendo, mas estando vivendo aqui? Cada dia que eu chego para trabalhar, eu posso ser demitido, eu não consigo sair daqui. Então, é a inércia. Aonde a minha inércia se faz presente? Porque quando eu resolvo isso, eu vou compreender também a inércia dela. Então, essa é o paralelismo que a gente pode fazer. Deixa eu andar um pouquinho que eu vou voltar para vocês de novo. Então, isso que está aqui descrito são esses automatismos dentro de nós. A toda ação corresponde uma reação, tanto do ponto de vista da física, como das atitudes humanas. Veja, quando estávamos analisando aquela situação com ela, a toda ação, uma reação. Mas a ideia de ver a mulher ser apontada, mas por que ela continua com ela de novo? Qual é a reação? Tá? A questão é que a gente vai dizer que a toda ação há uma reação, mas vendo de uma maneira única, como um único canal, e não como uma pleiade de possibilidades que pode surgir a partir de um ponto. Então, toda ação, eu interagindo, eu vou gerar uma reação, que pode ser mero automatismo ou uma construção racional, lógica, buscando ampliar aquilo. Então, ao olhar para isso, busco olhar de maneira mais ampla, porque aí ela leva a um crescimento, ela leva a um espaço maior. E eu vou entender, então, que isso ganha uma outra densidade. Esses complexos e repetições de padrões, que eu estou aqui representando na imagem dessa senhorinha, de mãos tapada nos olhos, era como eu me sentia. Alguém aqui fazendo a palestra ou falando, eu estava na primeira fila com a senhora, e a partir de cada fala eu ia retroagindo na fila. Até estar estatalado na parede, porque de quem estavam falando aqui, distava muito de mim. Distava muito de mim. Eu ainda não consigo fazer isso, não consigo perdoar. Eu não consigo dizer aonde está a minha inércia. Eu não consigo. E aí, cada vez que eu dizia eu não consigo, eu ia para a parede. Certo? Agora, a pergunta é a seguinte: eu tenho que ter vergonha disso? Não tenho que ter vergonha disso. Não tenho que ter vergonha. Eu tenho que ser capaz de dizer o seguinte: olha, esse é o estado em que eu estou e quero sair dele. E quero mudar. Porque é nesse sentido que eu vou entender que um complexo só pode ser superado se for vivido em sua plenitude. Ou seja, se quisermos desenvolver melhor, devemos atrair para nós e beber até a última gota aquilo que, por causa dos nossos complexos, mantivemos à distância. Aquela experiência da inércia em mim é algo que vai estar relativo, de maneira apenas exemplificada. Com isso aí, eu preciso atrair. Porque eu só vou viver,
Eu só vou dissolver aquele complexo se aquilo for feito nesse sentido, que é o que determina aquelas diretrizes. E aí a pergunta é, um Fernando aqui vos fala, cheio de questionamentos, aqueles caminhos que... não é quebra-cabeça, como é o nome disso? É labirinto, né? Só que do outro lado, tem o Fernando que está assim, nada disso, rapaz, está complicando demais, certo? Então, ou seja, eu estou trazendo até onde você se conhece, você, nos seus questionamentos, como o meu amigo lá da última fila se fez, e a minha pergunta para ele foi, como você enxerga? Então, ele falou dele vendo aquilo, ou você apenas é um reprodutor do que as outras pessoas trazem até você? Ou seja, a sua imagem é os outros, ou você consegue assumir a sua singularidade? E aí, quando, no texto que ele leu, a questão não é falar do mal fora, é falar do mal dentro. É quando eu consigo olhar e reconhecer os meus labirintos. Porque quando eu consigo fazer isso, eu, não me deixando mais levar por esse coletivo, tá? Eu não vou apontar a mulher que volta para o marido. Eu não vou apontar o drogado que volta a se drogar. Eu não vou apontar a minha filha que, por algum motivo, repetiu um outro erro. Eu vou compreender que esse nível de complexidade não existe só em mim, mas existe no geral. E aí, qual é o convite? Que eu vou fazer aqui na sequência, mas eu gostaria que vocês depois tentassem fazer em casa. Pergunte para você mesmo, como é seu nome? Diga mentalmente. Disse para você mesmo? Agora, o que você fez de relevante nessa sua vida até agora? Pense aí. Algo de relevante que você fez. O que você já fez que não foi legal? O primeiro era o relevante. O que é que você fez na sua vida que não foi legal? Você permita pensar aí. O que foi isso? E agora, faça o seguinte pensamento. Com a pessoa que você é hoje, como é que essa pessoa que você é hoje agiria nessas situações? A pessoa que você é hoje, como é que agiria naquilo que foi relevante e naquilo que não foi legal? Olhe de novo agora. Você que já fez uma caminhada, olhe de novo para aquilo que foi legal. Como é que você teria agido? Olhe e pergunte, naquilo que não foi legal, como é que você teria agido? Se lembra que eu coloquei a primeira imagem trazendo isso aqui, tá? Que é onde, em vez de eu me pautar, certo? No labirinto, que é do autoconhecimento, eu fico me pautando em agradar uma comunidade, as redes sociais, aquilo que as pessoas querem que eu seja, eu passo a assumir. Quando eu passo a assumir isso, agora, essa pessoa que estava aqui, que era você, tá? Moldada pelos outros. Como assim? Fernando é médico. Papai e mamãe adoravam médico. Fernando queria ser bailarino. Mas menino, aos 13 anos, vamos colocar aí 45 anos atrás, querendo dançar, vai dar para quê? Ninguém responde hoje, porque até falar nisso é algo não, certo? Não compreensível, né? Então, talvez o Mikhail Baryshnikov Tupiniquim foi extinto. Fernando costurava roupa de boneca para a irmã dele. No dia que minha mãe descobriu, rapaz, desceu a porrada. Menino costura roupa de boneca? Talvez ela tenha extinto o grande estilista Tupiniquim, que sumiu por causa daquilo. Então, o quanto do ser que eu sou hoje, sou eu, ou é uma resposta às aspirações alheias, seja da família, sejam culturais, né? Quem sou eu de verdade? Porque só olhando quem sou eu de verdade e não a resposta a essas aspirações, eu vou entender e olhar para quem eu sou. Para quê? Para que você possa responder aqui agora. Agora, nessa janela de oportunidade, qual? Vocês não estão encarnados aqui? Ainda?
que é essa encarnação, o que é que você quer fazer? Porque aquilo que você fez que foi relevante, aquilo que você fez que não foi legal, que você reolhou agora com outros olhos, olhe para a sua vida, não é um processo educativo? Então, o que é que você quer fazer? O que você quer fazer dessa sua trajetória? Para que a gente, então, possa responder o seguinte: e por que é que você não faz? Se lembra da história do presidiário? E por que é que você não faz? Você reconhece que quer, poderia e gostaria de outras coisas? Por que é que você não faz? Não é para se diminuir, é para reconhecer o que você precisa se debruçar para trabalhar. E aí é preciso, talvez, que você deixe de ser a representatividade dos outros para dar a possibilidade do que há em você de singular se fazer presente. E aí, dessa forma presente, você possa ser aquela pessoa capaz de modificar, certo? O quê? O meio em que você vive. As ações humanas são regidas pelo livre-arbítrio de cada um. Então, você pode mudar? Pode. Quando você primeiro busca conhecer a si mesmo. Senão você começa a dieta na segunda, termina na terça. Diz que não vai roubar mais, volta a roubar. Diz que não vai trair mais, volta a trair. Então, essa é a necessidade. E aí, o que é que nós vamos encontrar? Uma coisa linda, tá? Pense aí, você, em 4 coisas na sua vida, que eu estou colocando como trajetórias. Uma bem difícil e irregular. Uma outra que requereu uma certa ponte, ou seja, requereu auxílio para você transpassá-la. Uma outra que parecia até algo meio estranho, mas você levou adiante. E uma outra que parecia que você estava encarcerado ao vivenciar. Experiências de sua vida. Olhe para cada uma delas. Traga aí a tela mental e responda para você quem foi você em cada uma dessas situações. E quem seria você hoje nessas mesmas situações. Por que não um processo educativo? Para ser um processo educativo, a gente precisa, de vez em quando, estar voltando e rever. Sabe como é que a gente faz? Tem uma data que é fantástica. A gente faz o seguinte, a gente dá 3 pulinhos na onda, ou a gente pega aquelas sementezinhas de uva, bota na carteira, que é o ano novo. A proposta é você rever a sua vida e fazer uma nova proposta. A partir daí, revendo. Porque justamente quando você faz esse rever, é que você, em vez de culpa, você constrói para si responsabilidade. Dessa forma não deu. Essa forma pode ser ajustada. Então, a ideia é que você possa perceber o quê? Por que é que você não consegue levar adiante? Se lembra que foi aquela pergunta? Se você não sabe onde está, como é que você vai projetar onde quer chegar? Se você não sabe com quem você está, você lembra a história dos meus desencarnados, com a minha amiga aqui? Quem é que eu atraio ao meu redor? É com quem eu estou. Se eu olho com quem eu ando, eu vou entender como eu vibro. Mas, Fernando, hoje mesmo, para meio-dia, o negócio bateu. Eu precisei parar e me desligar. O negócio estava pesado. Mas o que é que estava pesado? O pobre dos espíritos que estavam ao meu lado? Não. Não. A minha inabilidade de lidar com situações que eu não consigo ainda ter plenamente esclarecidas. Eu precisei parar, deitar, fazer uma oração interna e ali, depois de meia hora, tudo voltou ao normal de novo. Porque eu tenho que saber com quem estou, com quem estou revela muito de mim. Não é quando o outro aponta, não, é eu olhando, certo? Eu preciso responder de onde eu venho. Vocês não estão aqui? Vieram de onde? Quem veio de um olhar católico vai chegar aqui com uma construção. Quem veio com olhar protestante vai chegar com outra construção. Quem veio com o olhar do culto afro-brasileiro vai olhar com outra condição. É tudo igual. Eu tenho que reconhecer de onde eu venho para saber com que bases eu vou precisar lidar para reconhecer os protocolos que eu tenho e como lidar com eles. Eu tenho que responder para mim ainda o que sei do mundo. Que é o que vocês estão fazendo.
Não leram aí, conheceram o Espiritismo? Não estão conhecendo, então, a filosofia, a ideologia aqui que nós compartilhamos em nossa casa? É o que sei do mundo. Aqui é um recorte, é um pedacinho. Para a gente entender se eu estou querendo aprender com o mundo ou o contrário. Vocês têm o hábito de ler coisas que discordam do que vocês pensam? Normalmente nós temos o hábito de só ler aquilo que concorda com o que a gente pensa. Como é que eu aumento o meu senso crítico? Lendo o que concorda com o que eu penso ou lendo com o que discorda do que eu penso? Então eu tenho o hábito de ter que fazer o quê? Ler de coisas que são a favor do que eu penso e também contrárias ao que eu penso. Porque é assim que a gente amplia o nosso olhar. Então, essa é a ideia para que eu possa me tornar mais pleno e aí falar disso. Há planejamento reencarnatório? A gente vai dizer que sim. Se eu pegar a galera daqui do bairro da Paz, botar dentro de um restaurante japonês, com menu em japonês, e não tem nenhuma mesa servida, porque se tiver servida, você pergunta, o que é que você quer comer? Ele aponta, certo? Não tem. E aí diz, escolha o que comer. Podem escolher. O cardápio não tem fotografia. Não pode escolher. Para fazer escolha e planejar, você tem que ter o quê? Conhecimento. E tudo que nós falamos até aqui agora é que reencarnação, processo educativo, é adquirir conhecimento sobre si, sua forma de viver, onde você está, de onde você vem, com quem você se relaciona, para que você possa fazer um planejamento. Porque dizem que nós fomos expulsos do Éden do quê? Da ingenuidade, aquela passagem lá do Adão e Eva, que o pessoal ainda bate firme que é aquilo. Como é que fomos criados naquele momento? Que na hora que Caim sai, ele vai se reproduzir com a galera lá. Porque, em teoria, não era para ter ninguém. Então, aquilo é uma metáfora. Que metáfora é essa? Quando nós estávamos no reino animal, era um Éden. Tipo, minha cachorra fofura não reclama, porque ela não tem comida lá. Ela vai dizer, mas Fernando está naquele centro espírita fazendo de novo aula para a Uli? Ela não vai fazer isso. Porque a ignorância é o Éden do paraíso. Aonde? Que a ignorância maior é essa. A ignorância maior é que a gente buscou despertar aqui. Enquanto dona Ofenísia ficar dizendo que o problema dela são os outros, muda, mas é um paraíso, porque ela tem problema. Qual é o problema? Então, vamos sair do Éden do paraíso? Ou seja, eu tenho que entender que eu tenho que comer com o pão e o suor do meu próprio rosto, ou seja, me tornar responsável pelos meus atos e me submeter a partir de então à lei de sou herdeiro de mim mesmo. E vamos entender a partir daí que karma não se faz, karma se diz, faz. Se vocês fizerem essa trajetória, vocês vão fazer o quê? Se tinha algo programado nessa encarnação para eu desenvolver um câncer de nariz, mas eu vou refletindo e ajustando, aprendendo as minhas atitudes, porque eu atraí aquele lá tumor de raiz, ou ao contrário, perder o braço. Se o aprendizado se faz, a experiência se torna desnecessária. Por isso eu não preciso me preocupar com os desencarnados, mas me preocupar com o que eu faço com o encarnado que está na minha frente. Aquele que está ali. E aí, a partir daí, o que é que eu vou entender, já que karma se desfaz? Como será o seu futuro? Depende do que você está fazendo aqui e agora. E aí você vai de novo, mais uma vez. Se lembra daquela história? Quem é que está aqui? É alguém que está respondendo às aspirações culturais? Alguém que está respondendo às personas de vida passada, né? Eu era canguinha e continuo canguinha. Eu era gastador e continuo gastador. Mas como é que eu vou saber isso? Veja o seu impulso quando recebeu o primeiro salário. O que foi que você fez? Quando teve acesso, o que é que você fez? Ninguém traz consigo o que não era seu. Então, olhe para aquilo. O que você diz que é você, que são, na realidade, aspirações familiares. Papai queria assim, mamãe queria assim. E o que é que aparece com você, que são conexões mediúnicas. Ou seja, é aquele impulso que vem, eu sinto que tem alguma coisa ali. Sim, e você cede aquilo? Você é inerte? Não. Aquilo só se conectou porque tinha algo em você que servia de engate. E quais são as suas aspirações próprias? Para que você, então, possa integrar isso e, a partir daí,
você possa estar falando de um... Rapaz, ele não quer, não. Hoje... de você mesmo. E agora, você entender que vamos estar sempre com encarnados e desencarnados. Então, a reencarnação é um processo educativo para essas duas facetas. E é preciso distinguir o que é um ou lá o que é outro. Se eu aprendo a estabelecer relações verdadeiras com Daniel e Ticiane aparece desencarnada, os problemas de Ticiane são problemas de quê? Humanos ou não humanos? Humanos. Os problemas de Daniel, humanos ou não humanos? Também humanos. Então, se eu sei olhar Daniel como pessoa a pessoa, na hora que Ticiana me aparece, eu vou relacionar com ela como pessoa a pessoa. Essa é a proposição. Então, a vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em gozos e penas futuros para o espírito? É assim que eu produzo. Só que alguém aqui é só luz, usando a ideia hipotética de a melhor representação para eu achar que eu sou só luz é como é você na sua profissão. Se você acha que você é o iluminado, se você acha que você é aquele que está com a bola toda, né? Então, como é você ao lidar com o poder? Como é que você se relaciona com o subalterno? Como é você quando você fala sobre sexo ou você não fala? Eu sou aberto, sim, você fala sobre isso, você compartilha com sua parceira. Quem é você quando fala de religiosidade? Não, acender vela é um absurdo, mas na fila do passe, daqui a pouco está ali, todo dia toma passe. Não tem nada que tomar passe, não, pode continuar tomando também. Estou falando é tornar um hábito apenas o hábito, e não aquela conexão que você busca, né? Quando você lidar com o dinheiro, como é você? Quando você lidar com a sociedade, onde é que está a sua consciência social? Onde é que está a sua consciência ambiental? Joga lixo para o lado de fora do carro, certo? Você descarta pilhas em qualquer canto? Onde é que está a sua consciência? Quando você que é luz, onde é que está a sua vaidade? Onde é que está o medo? Onde é que está a sua relação com a família? Porque se você olhar para tudo isso, você vai descobrir que tudo isso se mistura. E você vai descobrir que, verdadeiramente, o que mais representa o espírito seria isso aqui. Nós temos pontos ainda sombrios, pontos luminosos, e não há aprendizado se eu não despertar para isso. Em vez de esperar que Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Jesus chegue aqui e me dê o passe da salvação. Tá? Então, a ideia é que eu possa, se eu não puder pensar em tudo isso, pense pelo menos nesses 5 tópicos. Quem é você? Para perceber o que você está ainda na área de sombra e na área de luz. E aí você possa, tranquilamente, tendo uma noção melhor de quem é você. E dessa forma, então, diferente do início, você agora olha para você e consegue perceber que a ideia é que você pode se libertar. A ideia é de que você pode dar um salto. A ideia é de que... Cadê? Você conseguiu já sair da adolescência para a vida adulta? Não é cronológica, não. Você poder responder para você como você se transforma. E aí, para falar e fechar o nosso diálogo sobre processo educativo, como é que você se transforma? Aprendendo a transformar a experiência em responsabilidade, não em... Aprendendo a fazer o quê? Aprender com o passado. Então, o passado não lhe paralisa, não lhe envergonha, mas você busca aprender com as experiências que você viveu. Buscando ter o quê? Resignação. Se eu rezar para Alá, Jesus, Oxum, Iemanjá, qualquer coisa, a ponta dos meus dedos vai nascer? Não.
eu tenho que viver com isso durante essa encarnação. A não ser que eu faça a cirurgia plástica para repor de outra forma. Mas ficar igual a mão de cá com esse tipo de movimento, não vai ficar. Ou seja, é preciso resignação, lidar com aquilo que no momento é imutável. No momento. Porque tudo muda, eu vou ter um outro corpo, esse vai embora. Então, é preciso resignação. E aí eu consigo alterar a minha visão de mundo. E alterando minha visão de mundo, eu me torno apto para usar o meu livre-arbítrio. Porque eu tenho usado o meu livre-arbítrio para negar a minha responsabilidade e compromisso. Eu tenho utilizado o meu livre-arbítrio para negar, certo? O quanto eu sou, ou seja, quanto daquele latifúndio também é meu. Estávamos aí naquela disputa, Lula de um lado, Bolsonaro para o outro, né? Não estou dizendo quem é certo ou quem é errado, o quanto daquilo era meu, seja para um lado ou para o outro. Se estávamos aí entre vacina ou não vacina com o negócio da Covid, o quanto daquilo é meu para um lado ou para o outro? Porque famílias se quebraram em virtude disso, centros espíritas, núcleos religiosos se quebraram por causa disso, aonde o excesso da polarização, em vez de conseguir fazer com que crescemos, que possamos crescer e evoluir, faz com que a gente o quê? Se fragmente, se desmorone. Então, a ideia é que quando eu consigo lidar com responsabilidade, aprendendo com o que vivi, tendo resignação com o que no momento ainda é imutável, mudando a minha visão de mundo, que não é castigo, não é resgate, usar do meu livre-arbítrio, a partir da consciência, eu vou então estar lidando com a educação desta encarnação. O que essa encarnação está me convidando para viver. E para mim é o quê? Admita os equívocos e falhas na sua personalidade. A sua personalidade é a sua forma de ser no mundo. E, a partir daí, você vai saber quais são os sacrifícios pessoais para fazer a autotransformação que você veio buscar, porque para estar aqui é isso que você está buscando também. E aí, dessa forma, esse ser que você já se admite de uma maneira diferente, ele vai integrando essas habilidades. E ao integrar essas habilidades, veja que então o livre-arbítrio ganha um peso na sua autodeterminação. E dessa forma, admitir equívocos ou definir sacrifícios é fácil. Ou seja, você se tornou capaz e pleno de fazer o seu planejamento reencarnatório. Sem fugas, sem faz de conta, sem fantasias, mas o mais sólido possível para que você possa facilmente entender que tudo que cresce se iluminou, mas gera atrás de si também uma sombra. Então eu preciso olhar aquilo que não concorre a favor do que eu quero, mas aquilo contrário a isso. E essa sombra é importante porque se eu não olhar para essa sombra, eu não vou entender o sentido do que a ULI vai lhe propor. Além do que você vai conhecer, saber quem sou, de onde venho, onde estou, com quem estou, como vivo e, a partir daí, como me transformo. Então, reencarnação, processo educativo, reúne esses aspectos. Perguntas? Tânia, você limita agora as respostas ao seu tempo. Tem alguém lá atrás primeiro? Tem alguém lá no fundo primeiro? Ah, esqueci. Eu te dou aqui depois. Diga aí. Eu vou ter que voltar um pouquinho e peço desculpas, porque já passou. E se fosse Não, eu, faça a sua talvez pergunta, não se preocupe com isso. É não. sobre o que o rapaz falou, né? Que ele falou de dissonância. Eu não sei se é a mesma coisa de dissociação cognitiva. Sim? Porque eu vivi algo semelhante. E o que eu pude perceber está muito relacionado à nossa autorrealização, né? Na encarnação. Então, eu vivi um acidente onde saiu no... esqueci o termo técnico agora, mas acho que laudo, que eu tive dissonância cognitiva, dissociação cognitiva, e, no entanto, eu vi como ego. No entanto, eu vi como medir forças com uma pessoa que eu amava muito. No entanto, eu percebo que
o quanto eu matei a minha relação, sendo que eu podia entender que, naquele momento, sim, eu estava muito mais conectada ao mundo espiritual do que ele. Tive discernimento, mas não quis olhar pelo lado espiritual, e sim do meu ego. E é isso. Então, era um relato. Valeu, obrigado. Como a minha colega falou, não sei se estaria regredindo ou que a minha pergunta que eu estava querendo fazer para você. Você fez uma pergunta, eu lhe respondi sobre o Espiritismo, e aí o amigo me falou que Jesus disse que nós temos condição de fazer o que ele era e chegar a ele. Então, me responda sobre uma coisa. Jesus, ele não reencarnou. Jesus ressuscitou. Reencarnamos ou ressuscitamos? Se nós formos olhar, o termo reencarnação existia na base da construção do que nós vamos chamar aí de evangelho, né? Só que ele foi modificado depois com as construções, porque isso foi lapidado pela igreja, que tinha ali seus interesses. Então, a partir dos seus interesses, lapidou-se o que ali havia. A pergunta é, para que serve esse corpo? Para que serve esse corpo? Qual o valor de um corpo que apodrece? O espírito mais evoluído, ele pode, inclusive, materializar-se, sem ter... Materializar-se é tornar-se tangível, entendam dessa forma. Ele vai precisar de um corpo, porque a ressuscitação parte do princípio do valor do corpo físico, como valor mantenedor da vida. Não precisamos de um corpo físico. É uma alegoria de linguagem. Da mesma maneira que havia anjos que batiam asas, porque era impossível naquela época se pensar em levitação sem ser a partir de asas. Então, para mim, todo texto construído, ele precisa ser contextualizado. Então, quando eu olho para isso, é que Jesus, aí onde a história é contada, porque não se consegue mexer em tudo, você acha que, de fato, Jesus precisaria vir através de uma mulher, de ter aquela história encantada que como é? João? Não, é João? Maria e José, que José não transou com ela ou não. Eu acho que existe ali muita alegoria, como eu falei com vocês, da alegoria do paraíso. Caim mata Abel. Eles foram os primeiros seres humanos. E Caim sai e vai reproduzir com pessoas de outra tribo. O que é isso? Significa que aquela linguagem é metafórica. Ela não é uma linguagem real. Ela é uma linguagem que chama você para atentar para alguns aspectos, criando uma sinonímia entre uma história e aquilo que ele quer passar para você. Então, eu vejo isso dessa forma. Ganha toda essa alegoria. Por quê? Porque esse corpo ele é necessário, não enquanto corpo físico, mas como elemento de experiência. Cuide do seu corpo. Você usa ele, você é signatário dele. Utilize-o com sabedoria. Mas você depende dele? Não. Ele é necessário, mas não imprescindível. Tanto que se expecta a ideia de vidas em outros níveis, onde o corpo, com essa densidade, não é necessário. Então, para mim, ali é uma figura de linguagem, um elemento alegórico, necessário para a época, mas que hoje, para nós, é possível pensar de outra forma.